Fé e Esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 1, capítulo 2. Jesus e Maria, a intercessão. O anúncio. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. O livro de Isaías foi escrito por volta de 550 a.C. Ao longo de toda a Bíblia, é reafirmada a promessa de salvação anunciada a Adão e Eva, o proto-evangelho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, as palavras de Deus prefiguram a salvação. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Esse texto, chamado de proto-evangelho, encerra a mais antiga promessa de Deus após a queda. Proto, do grego, evoca a ideia de primeiro. Evangelho, outro vocábulo de origem grega, significa boa notícia. As palavras dirigidas a Adão e Eva foram a primeira boa notícia da história. O descendente que pisaria a cabeça da serpente não seria filho de Eva, e sim filho de Maria. Jesus, o descendente da mulher, foi ferido no calcanhar. A morte na cruz. Cristo esmagou a cabeça da serpente ao ressurgir e vencer a morte. Isaías prediz que o nascimento de Jesus seria acompanhado de um sinal milagroso. O Filho de Deus, Deus conosco, nasceria de uma virgem. Como isso seria possível? Como poderia a virgem conceber? Maria estava prometida a José, diz o Evangelho de Mateus. Quando José descobriu a gravidez, pensou que Maria havia desonrado o compromisso de noivado. Ele não sabia o que fazer a respeito, mas era um homem temente a Deus. Diz a Bíblia que ele tinha um espírito nobre e, para não humilhar sua noiva, tratou o assunto com discrição. Em sonhos, um anjo lhe revelou um milagre. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículos 20 e 21. O anjo continuou e explicou a José que a gravidez de Maria era o cumprimento do sinal milagroso anunciado pelo profeta Isaías. José confiou nas palavras do anjo. Ele teve fé que Deus havia operado um milagre em Maria. O nascimento de Jesus é o ato de amor de Deus pelas suas criaturas. Muitos entre nós têm dificuldades em compreender o plano de salvação traçado por Deus. Como o fato de Jesus ser um de nós, um homem, pôde nos trazer a redenção. Como a sua morte e ressurreição estão relacionadas à nossa salvação. Há mistérios que nunca serão compreendidos na vida terrena, mas que devem ser aceitos pela fé. Abraão, pai da fé, saiu de sua terra e seguiu os planos de Deus. Ele acreditou o tempo todo que Deus o acompanharia a cada dia. Ele confiou na promessa de Deus a respeito de Isaque, seu filho. Deus havia prometido que de Isaque sairia uma grande nação. Abraão permaneceu fiel, mesmo quando Deus lhe pediu Isaque, o filho da promessa em sacrifício. Gênesis capítulo 22. Ele teve fé, e Deus permitiu que seus filhos, Ismael e Isaque, dessem origem a dois grandes povos, os ismaelitas, hoje o mundo árabe, e os israelitas. A experiência concreta com Jesus eucarístico começa pela fé. Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos 53 e 54. O Catecismo da Igreja nos ensina:
Na história da salvação, Deus não se contentou em libertar Israel da casa da escravidão, fazendo-o sair do Egito. Salva-o também de seu pecado. Por ser o pecado sempre uma ofensa feita a Deus, só Ele pode perdoá-lo. Nem todos os que saíram do Egito chegaram a Canaã, a terra prometida. O poder de Deus foi notório pelos milagres que operou para libertar Israel. As 10 pragas. Êxodo capítulo 7, versículo 12. A passagem aberta pelo Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. Durante a jornada pelo deserto, a presença de Deus era visível dia e noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Não faltou água para beber. Êxodo capítulo 15. Havia pão e carne para alimentar o povo. Êxodo capítulo 16. Apesar de tão grandes sinais, a maioria queixou-se contra Deus, adorou uma imagem esculpida em ouro, desobedeceu às ordens divinas, não teve fé. Deus disse: os homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade. Exceto somente Calebe, filho de Genofé, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. Números capítulo 32, versículos do 11 ao 13. A fé é posta à arrogância, e o conhecimento acadêmico não é sinônimo de sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 7 nos alerta: não sejas sábios aos teus próprios olhos. A soberba nos torna deuses de nós mesmos. Jesus, o próprio Deus, se tornou humano e veio morar entre nós. João capítulo 1, versículo 14, para nos salvar. Veio ao mundo como um de nós. Maria foi escolhida para gerar nosso Salvador. Ela creu no plano de Deus e disse sim à sua vontade. Curiosidade: os avós de Jesus. Segundo o registro encontrado no apócrifo de Tiago, São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria, não tinham filhos, porque Ana era estéril. Diz a tradição da Igreja que Santa Ana, de modo semelhante à mãe do profeta Samuel, teria ido ao templo e pedido a Deus que lhe desse a graça de gerar uma criança. Acompanhava o pedido uma promessa: se dela nascesse a criança, esta seria dedicada ao templo desde a infância. Segundo a tradição, Santa Ana ficou grávida e nasceu Maria. Com poucos anos de vida, a criança teria sido entregue aos sacerdotes do templo, onde permaneceu até seus 14 ou 16 anos. Enquanto esteve no templo, foi educada e formada com todo o rigor de uma escola sacerdotal judaica. Daí, se supõe que Maria ensinou a Jesus toda a doutrina judaica. Conforme era costume na época, foi prometida em casamento a José. Presume-se que ele seria entre 10 a 15 anos mais velho que ela. Importante: também conhecidos como livros pseudocanônicos, os livros apócrifos foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais a Igreja não reconhece a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. Antes de começarmos a contar a história de Jesus, é preciso falar de João Batista. Os pais de São João Batista eram Zacarias e Isabel. Ela era estéril e ambos estavam em idade avançada. Zacarias era sacerdote e cumpria o seu turno de trabalho no templo. Ele entrou sozinho no santuário para queimar incenso. As demais pessoas que estavam ali para adorar ficaram do lado de fora. Neste momento surgiu um anjo e disse: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás João.
ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: "Donde terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir a seu tempo." Lucas capítulo 1, versículos do 13 ao 20. Muitas vezes duvidamos do poder de Deus, apesar das evidências. Prendemo-nos à lógica humana e ainda pedimos sinais. Nossa fé é pequena. O anjo informa ao sacerdote que João Batista seria cheio do Espírito Santo. A notícia do nascimento de João Batista não havia sido dada apenas a Zacarias. Um anjo visitou Maria também. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: "Ave cheia de graça, o Senhor é contigo." Perturbou-se nela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como se fará isso, pois não conheço o homem?" Respondeu-lhe o anjo: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível." Então disse Maria: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo afastou-se dela. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Neste relato, as seguintes palavras do anjo chamam a atenção: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra." O poder de Deus se materializa sobre Maria e gera Jesus. Em Maria se realiza o encontro pleno da Trindade: Espírito Santo, Pai e o Filho, que cresce em seu ventre. Entendo que a Trindade gera Jesus e se une plenamente na humanidade de Maria. Pela fé em Cristo, renascemos como filhos de Deus. Maria retém as palavras do anjo e pensa sobre o seu significado. Essa atitude é relatada também em outras situações nos evangelhos. Maria ouvia e via os fatos. Ela os guardava no coração para meditar sobre eles. Há em Maria um exemplo sobre como reagir a situações do dia a dia. Ela refletia a respeito delas. Diante daquilo que não compreendemos, devemos orar e buscar orientação na palavra de Deus. Ah, quanto amo, Senhor, a vossa lei! Durante o dia todo eu a medito. Salmo 118, versículo 97.
Depois de ouvir as palavras do anjo Gabriel, a reação de Maria, então uma menina com idade entre 14 e 16 anos, é serena. Ela conhecia todas as consequências que viriam a partir de sua submissão à vontade de Deus. Fez apenas uma pergunta: como se daria a concepção já que era virgem? São Lucas não relata detalhes posteriores, como Maria avisou os pais ou como foi a sua conversa com José. Sempre tive dificuldades de entender como São José aceitou tudo tão passivamente. Certa vez, no dia de São José, durante uma missa, veio-me a resposta em pensamentos. São José, assim como Maria, acreditou no plano de Deus. Ele assumiu perante Deus e a sociedade o papel de pai, para cuidar de Jesus e prepará-lo para a grande missão de salvar a humanidade no madeiro da cruz, para todos os que nele crerem. Emocionei-me e, a partir deste dia, 19 de março de 2009, tornei-me devoto de São José, um personagem sobre o qual não há registro de nenhum ato excepcional, mas que teve um papel importante na infância de Jesus. Note que Maria não ficou presa a preocupações como convenceria José de que estava grávida pela ação do Espírito Santo? Como explicaria à comunidade a sua gravidez? Como seria o casamento com José, considerando as impossibilidades de manter relações sexuais? Como lidaria com as questões triviais, como vestir o Filho de Deus? Maria não teve medo, nem se envaideceu de sua condição. Feliz ao saber também da notícia sobre a gravidez de Isabel, sua prima, decidiu visitá-la e permaneceu com ela durante 3 meses para assisti-la no nascimento de São João Batista, profeta precursor de Jesus. Isabel vivia em uma cidade perto de Jerusalém, aproximadamente 200 quilômetros de distância. Quando se encontraram, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. E cantou em louvor a Deus. Maria respondeu com outro cântico de gratidão ao Senhor, conhecido como Magnífica. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Lucas capítulo 1, versículos 46 ao 50. O nascimento. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Lucas capítulo 2, versículo 14. Jesus nasceu sob condições precárias. Havia um decreto do imperador César Augusto para que todo o império passasse por um recenseamento. Cada habitante das regiões sob o domínio do Império Romano deveria registrar o nome na sua cidade natal. José morava em Nazaré, mas havia nascido em Belém. Precisava viajar para realizar o cadastro em sua cidade de origem. Maria, sua noiva, percorreria com ele cerca de 250 quilômetros. Imagina o diálogo de São José, cumpridor das leis, explicando a Maria que deveriam ir a Belém pela exigência do cadastramento. Maria, sei que você está grávida e próxima de dar à luz, porém temos de ir a Belém para atender o recenseamento. Se não formos, teremos problemas com o Império Romano. Eu não quero problemas tendo um filho novo para criar. Não sei quais eram as penalidades e que tipo de controle havia na época. Maria deve ter lhe dito: José, você se esqueceu de que eu estou prestes a dar à luz? Não é uma criança qualquer, é Jesus, o Filho de Deus. Veja a nossa responsabilidade diante do Senhor. Minha mãe Ana já combinou o parto com as parteiras. O enxoval da criança está pronto. Aqui estão nossos parentes e amigos.
Como percorreremos essa distância tão grande sobre um burrico? Onde dormiremos? Podemos ser assaltados. Imagino São José respondendo que os animais escolhidos eram os melhores para a viagem. Durante o caminho fariam paradas. Estariam protegidos porque haveria outros viajantes seguindo para o mesmo destino. Chegariam em 3 dias e se hospedariam na casa de parentes e amigos. Esse diálogo hipotético seria plausível se Maria fosse uma mulher comum. Mas ela já havia se submetido totalmente ao projeto divino. Jesus deveria nascer em Belém, e o recenseamento foi apenas uma situação colocada por Deus para que se cumprisse a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Não há detalhes na Bíblia sobre a viagem, somente da chegada. Em Belém não havia lugar para se hospedarem. A cidade estava lotada, pois muitos haviam voltado para atender a ordem de recenseamento. Sem hospedaria disponível, acabaram se abrigando em um estábulo. Apesar das condições adversas, Maria sustentava a sua resolução diante do anjo Gabriel. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela seguia o plano de Deus, por isso não havia o que temer. O testemunho de Maria nos convida a mais uma reflexão. Sejam quais forem as condições humanas, por mais desfavoráveis que pareçam, não devemos desanimar. Deus proverá. Maria estava cheia do Espírito Santo e carregava o Jesus vivo em seu ventre. Seu sangue e o de Jesus são o mesmo. Na Eucaristia, podemos experimentar o privilégio de compartilhar do sangue de Cristo. Na noite em que Cristo nasceu, alguns pastores cuidavam de suas ovelhas no campo. Eles receberam a boa notícia por intermédio de anjos. Deus queria que aqueles homens simples estivessem entre os primeiros a saber da chegada do Messias. A humildade e a simplicidade são características de Cristo. Devem ser também qualidades dos cristãos, sejam ricos ou pobres, bem instruídos ou não. Na época do nascimento de Jesus, chegaram a Jerusalém uns sábios vindos do Oriente. Perguntaram na cidade sobre o rei recém-nascido e disseram que estavam à sua procura. O rei Herodes, que governava Jerusalém na época, sabendo disso, o chamou para uma reunião. Seu interesse era descobrir mais a respeito do novo rei. Ele se sentia ameaçado e tinha medo de perder o trono. Informou aos sábios sobre a profecia de Miqueias. O Messias deveria nascer em Belém, mas tu, Belém Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Despediu-os, pedindo que voltassem para avisá-los sobre o lugar em que estava o bebê. Deus não permitiu que os sábios voltassem a Jerusalém, avisou-os para seguir viagem por outro caminho. Em sonho, também avisou José para sair de onde estava e fugir para o Egito, até que Herodes morresse. Herodes queria matar Jesus e ordenou que todos os meninos com até 2 anos de idade fossem mortos. Diz a tradição que Jesus permaneceu no Egito com sua família até aproximadamente 3 anos de idade. A fuga para o Egito cumpriu mais uma profecia. Do Egito chamei meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Todas essas ocorrências fazem-me refletir sobre como José e Maria confiaram na providência divina. Apesar das dificuldades, sabiam que Deus os estava protegendo, porque havia de se cumprir tudo a respeito de Jesus, nosso Salvador. Mas devem ter sido inquietantes tão grandes desencontros. Voltam à minha mente as palavras do Evangelho de Lucas. Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria é um modelo para nós diante de inquietações e incompreensões. Devemos acreditar que Jesus está conosco. O Espírito Santo está cuidando para que se cumpra em nossas vidas o projeto divino desde nossa concepção. No templo,
E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus foi levado ao templo ainda bebê para ser consagrado a Deus, conforme prescrevia a lei de Moisés. Consagrar-me-ás todo o primogênito entre os israelitas. Êxodo capítulo 13, versículo 2. Nesse mesmo dia, o Espírito Santo guiou Simeão até o templo. Ele era um judeu muito piedoso. Assim que Maria e José entraram com o bebê, ele o tomou nos braços e louvou a Deus, porque Deus lhe revelara quem era Jesus. Os pais ficaram calados, surpresos com o que estava acontecendo. Então, Simeão os abençoou e profetizou a respeito do bebê. Ana, uma profetisa de 84 anos, também estava ali. Ela costumava ir ao templo e adorava a Deus noite e dia com jejum e oração. Enquanto Simeão orava, Ana apareceu e começou a cantar um hino de louvor, pois também reconheceu que a promessa de Deus havia se cumprido naquela criança. A família de Jesus vivia de costumes judaicos. Anualmente iam a Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica, a libertação do Egito, importante evento. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 52. Na hora da volta para casa, Jesus não estava ao lado deles. Esse fato não era preocupante, porque familiares e vizinhos faziam parte do grupo de peregrinos. Talvez tenham pensado que seu filho seguia viagem na companhia de algum desses parentes ou amigos. Mas Jesus, na verdade, havia permanecido no templo, rodeado pelos doutores da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Provavelmente o jovem de 12 anos tenha se esquecido da hora da partida, absorvido por algum assunto em debate. Ele chamava a atenção dos mestres do templo pela sua precocidade e inteligência. Somente depois de um dia, Maria e José perceberam que Jesus não seguia viagem com eles. Assim que se deram conta do fato, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Foram precisos 3 dias para achá-lo. Imagino a angústia de José e Maria. Em qualquer outra família, essa situação provocaria uma crise, cobranças entre o casal, angústias pelo destino do filho. Mas devem ter entendido desde cedo que os eventos na vida de Jesus sempre tiveram um propósito divino. Quando se encontraram com Jesus, foi Maria quem falou ao filho sobre a aflição que ela e José sentiram pela situação. Jesus respondeu-lhes que deveria cuidar dos assuntos do Pai. Nem ela nem José entenderam a respeito do que Jesus falava. O texto do Evangelho de Lucas repete que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Refletir em oração sobre nosso dia a dia é um importante exercício para manter a comunhão com Deus. Meditação e oração nos conduzem a águas mais profundas, na compreensão dos mistérios divinos e da nossa existência. Bodas de Caná.
Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2, versículo 11. O Evangelho de São João é o único que relata o casamento em Caná. Esse casamento ocorreu logo após Jesus ter escolhido os primeiros apóstolos. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles já não têm vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou." Disse então sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até em cima. "Tirai agora," disse-lhe Jesus, "e levai ao chefe dos serventes." E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era. Se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe: "É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. João capítulo 2, versículos do 1 ao 12. São João relata o ocorrido em detalhes. Talvez as famílias dos noivos fossem íntimas da família de Jesus, pelo fato de alguns dos seus discípulos terem sido aceitos como convidados. Quando o vinho acabou, Maria comunicou o fato a Jesus. Isso pode ser uma pista sobre a relação de amizade de Maria com os familiares dos noivos, pois ela fez o papel de mediadora entre seu filho e a família. Jesus retrucou, dizendo que esse assunto não era concernente a ele. "Minha hora ainda não chegou." Maria disse aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Mediante o pedido de Maria, Jesus concedeu o milagre, mostrando a todos que cremos que um pedido de Maria tem o poder de mudar os tempos de Deus, pois Jesus a atendeu e disse: "Enchei as talhas de água." A solicitação pessoal de Maria renovou a alegria daquele casamento. O vinho é símbolo da alegria, e a festa de casamento foi renovada pelo vinho. Um casal em crise conjugal pode renovar a sua comunhão por meio da Eucaristia. Assim como Maria, na ocasião da passagem bíblica, pediu a Jesus e foi atendida, devemos crer que, pelo sangue de Cristo, somos renovados. A Eucaristia renova a festa da vida, assim como foi renovada naquela noite a festa de casamento. Nenhum casal deveria abandonar a Eucaristia para que seu casamento não perca a alegria e o amor que os uniu. Um casamento abençoado, com os ensinamentos de Cristo e o exemplo de Maria, terá um estado de festa permanentemente renovado pela participação do casal em cada Eucaristia. O chefe dos serventes atestou a qualidade do vinho. Era superior ao anterior. O costume era servir o pior vinho ao final da festa, e essa lógica havia sido invertida. Jesus inverte a lógica humana. A Eucaristia muda nossas certezas e conceitos sociais e apresenta-nos uma nova perspectiva. Seus primeiros discípulos, testemunhas do milagre, creram em Jesus. Passada a festa, Maria, Jesus e seus irmãos e os apóstolos foram para Cafarnaum. E lá permaneceram por algum tempo. Pode ser que a partir da festa nasceu a comunidade que o acompanharia durante toda a sua missão, da qual Maria participava. Cabe esclarecer que a referência aos irmãos de Jesus parte de um termo da língua aramaica, que pode ser traduzido por
primos ou amigos. Conforme o grau de proximidade, algumas pessoas eram tratadas como irmãos. Há muitos ensinamentos neste trecho do Evangelho. Reitero, São João, o mais novo dos apóstolos, estava presente, pois foi o único a relatar o episódio. Esse texto confirma que a intercessão de Maria não foi negada. O batismo de Jesus. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Leia no Evangelho de São Marcos. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele, e ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho muito amado. Em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Marcos capítulo 1, versículos do 4 ao 13. João Batista se vestia de pele de camelo, cinto de couro e se alimentava de mel e gafanhotos. Viveu a maior parte de sua vida no deserto como um eremita. No deserto lhe foi revelado tudo de sua missão. O deserto mostra que João Batista isolou-se do mundo para ser plenamente preenchido pelo Espírito Santo. Esse gesto nos ensina que, para sermos preenchidos pelo Espírito Santo, precisamos descobrir esses desertos interiores diariamente, nos desconectando de tudo, ao menos por 1 hora, silenciando-nos interiormente. João Batista pregava o arrependimento dos pecados e conversão. Ele anunciava a chegada de Jesus, alguém muito mais poderoso que ele, cujo calçado ele não era digno de desatar. Muitos discípulos que o seguiam passaram a acompanhar Jesus, que disse numa ocasião a todos: Entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Lucas capítulo 7, versículo 23. Para cumprir todos os preceitos judaicos e as profecias a seu respeito, Jesus se aproximou de João Batista para ser batizado. João Batista pregava que seu ministério seria sucedido por alguém que batizaria pelo fogo, ou seja, no Espírito Santo. Deus havia revelado a João: Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 29. Provavelmente, Jesus e João Batista não se conheceram antes do batismo no Rio Jordão. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Essa cena já estava prevista há cerca de 600 anos pelas palavras do profeta Isaías: Eis meu servo que eu amparo, meu eleito ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve as nações à verdadeira religião. Isaías capítulo 42, versículo 1. Devemos nos preparar para receber Jesus. Primeiro precisamos nos arrepender.
O encontro com Jesus no batismo no Espírito Santo irá nos modificar interiormente e exteriormente. Não é algo simbólico, mas real. A partir da família de Noé, a terra foi repovoada. As águas do dilúvio passaram e permitiram a renovação da vida, conforme a vontade de Deus. Na Bíblia, a figura da água é relacionada ao sacramento do batismo e ao novo renascimento. Respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. A salvação de Noé e sua família aponta para a salvação em Jesus. Apenas 8 se salvaram através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. A tentação no deserto. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. João Batista exerceu sua missão no deserto. Jesus começou seu ministério após passar 40 dias no deserto. Existe um simbolismo nesse fato. Ambos se esvaziaram das ambições humanas para terem um profundo encontro com Deus. Esse exemplo demonstra os verdadeiros caminhos para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Esvaziarmos de nós mesmos a fim de ouvirmos a voz de Deus. Estamos expostos a tantas informações, afazeres e preocupações que não separamos tempo para silenciar nosso interior. Lembremos o que ocorreu com o profeta Elias. Ele encontrou Deus na brisa suave. 1 Reis 19. Leiamos o texto de Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo ele nada comeu, e terminados estes dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. Dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. Salmos 90, versículo 11. Jesus disse: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Durante 40 dias, Jesus jejuou. Nesse período, ele foi tentado pelo demônio. O demônio se aproveita de nossas fraquezas para nos atacar. Jesus estava fraco e com fome. Quando adoecemos e ficamos fracos, ou quando ocorre algo grave em nossa vida, como a morte de um ente querido, somente a oração, a Eucaristia, as confissões, a leitura da palavra, os jejuns poderão nos sustentar. Assim nos ensina Nossa Senhora de Medjugorje, desde 1981.
O demônio conhece bem as Escrituras e cita-as para atacar Jesus. Primeiro, tenta fazer com que Jesus use seu poder para saciar sua fome. Jesus responde usando as Escrituras. São Paulo nos ensina a usar a palavra de Deus como defesa em Efésios, capítulo 6, versículo 7. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. O demônio, pai da mentira, promete a Jesus poder sobre todos os reinos, afirmando que lhes pertencem. Mais uma tentação frustrada, pois Jesus cita novamente as Escrituras. Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. A terceira proposta de Satanás era atraente. Jesus poderia ter sua missão reconhecida se, ao cair do topo do templo em Jerusalém, anjos aparecessem para salvá-lo. Isso seria um sinal para os habitantes da cidade. Durante o ministério de Jesus, os mestres da lei insistiam em que lhes apresentassem um sinal de que era o Cristo. Mesmo na cruz, a multidão o instigava a descer e provar quem dizia ser. Jesus cala Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Neste episódio, Jesus nos mostra que nunca devemos dialogar com o demônio como fez Eva. Jesus usou a palavra de Deus para responder, como aprendemos em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Aprendamos com Jesus a sempre termos um salmo em nossa mente para clamarmos por socorro. Os 40 dias guardam analogia com os 40 anos da libertação dos judeus do Egito. O exemplo de Jesus ensina sobre como podemos nos proteger dos ataques malignos de Satanás, com jejum, oração e conhecimento da palavra de Deus. Jesus nos ensina a lidar com as tentações que nos acompanharão ao longo de nossa existência.